Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Alguém pela primeira vez hoje? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seja bem-vindo também. Meus amigos, a gente vai começar a reunião. Já vou convidar todos para a nossa prece inicial. Que possamos nessa hora acalmar a nossa mente, o nosso coração. Elevar o pensamento até o Mestre Jesus. Colocando nas mãos dele tudo aquilo que vem tirando o nosso equilíbrio, tirando a nossa saúde, toda a preocupação que temos, confiando nesse Mestre amoroso e caridoso, que nos recebe com os braços abertos, que nos compreende, que entende a cada um de nós, no fundo da nossa alma, na nossa intimidade. Mestre Jesus, que a Tua luz e o Teu amor possam nos envolver nesta hora, acalentando o nosso coração, crescendo a nossa vontade de evoluir, de amar, fazendo valer a pena a nossa descida aqui na terra. Mestre Jesus, que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez eu agradeço a Deus essa rica oportunidade de estar aqui nessa casa. Mais uma vez aprender com vocês e dizer que não é bem um palestrante, não. É mais um ouvinte que se dispõe a passar uma vergonha aqui perante vocês. E eu gostaria de fazer um convite para vocês hoje. Que vocês participem. Faça com que não seja apenas um monólogo, mas um bate-papo descontraído, um momento da gente compartilhar nossas vivências, nossas experiências, nossas dúvidas, nossos autoquestionamentos, aquilo que há dentro do nosso coração. Quem sabe até mesmo desabafar algo que não nos exponha, mas às vezes nos liberta, porque muitas vezes o simples verbalizar daquilo que tem no nosso coração é mágico para nos libertar do peso que a gente carrega sozinho. Entenda que nós estamos entre amigos, entre irmãos, que aqui não é uma casa de julgamento, é uma casa de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é exatamente aquele que a maior das penas que Ele nos oferece é uma nova oportunidade. Então, juntos, de mãos dadas, estamos aqui hoje, agradecidos a Deus e rogando que Ele conduza, que Ele fale através de mim, de cada um de vocês que se dispor a nos agraciar também com seus comentários, e que Ele nos dê a capacidade da compreensão daquilo que é preciso que chegue aos nossos ouvidos e especialmente no nosso coração. Hoje nós estamos aqui para falar do processo da regeneração da Terra. E é um tema que é impossível falar dele sem olharmos no espelho. Fica muito distante a gente falar da regeneração da Terra, falar de um ambiente que nós vivemos, que acolhe cada um de nós, que nos alimenta, que nos dá a oportunidade de viver, de respirar, de alimentar, de conviver e de ter experiências com os nossos irmãos. Mas esse processo de regeneração da Terra, o mais importante dele é a gente fazer um autorretrato com a Terra. Olharmos no espelho e pensarmos, assim como Jesus Cristo disse, assim como é em cima é embaixo, assim como é na Terra, é no nosso ser. Pensemos em relação à nossa regeneração. Até porque existe uma questão muito importante que é a sintonia. Se eu estou em uma dada sintonia, eu tendo a atrair aquilo que é afim a essa sintonia. E se eu estou preocupado em como a Terra estará para me acolher, se é que eu estarei aqui nos momentos das transições, que eu me preocupe como está o meu espírito, o meu coração, como estão as nossas atitudes. Porque as nossas atitudes são apenas reflexo do que nós guardamos dentro do nosso coração.
E como estamos nós nesse caminho de evolução? Saímos nós de um estado de introspecção, de um estado primitivo? A Terra também saiu desse estado primitivo. Estamos nós ainda sujeitos às paixões mais intensas? Ainda estamos nós vulneráveis àqueles impulsos que sempre vêm? E eu digo, meus irmãos, em verdade, isso é para todo homem que está aqui nessa terra. Sempre haverá o impulso da matéria, porque nós estamos na matéria. Não negue os nossos atributos e nem julgue que há santo aqui que não tenha os impulsos que nós temos. Eu gosto de lembrar de Jesus Cristo quando eu faço essa reflexão, porque o próprio Cristo, quando era insultado aqui na terra, vocês lembram o que ele fazia? Antes de dar uma resposta, ele respirava fundo. Reparem na Bíblia várias passagens, na qual às vezes, quando ele era testado pelos fariseus, ou era feito algumas pegadinha querendo pôr ele em dificuldade, tão qual foi feito a respeito do tributo, se era ou não lícito pagar tributo a César. Às vezes, antes de responder, ele respirava. Quem sabe não é isso que ele está ensinando para a gente? A misericórdia do Cristo, ela é tão grande que às vezes ele nem precisava fazer aquilo, mas ele se dispõe a ser exemplo para cada um de nós, nos lembrando que nós não somos os menores dos homens porque temos instintos animais, vamos dizer assim, kármicos, que vêm da carne, que vêm da nossa necessidade física, da nossa condição humana. Isso é natural, mas ele nos dá a ferramenta para lidarmos com isso. Ele nos dá a ferramenta para que nós possamos nos reequilibrar antes de reagirmos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aqui nesse mundo nós teremos aflições. Eu acredito que isso não é novidade para ninguém aqui, será que é? Eu acredito que não é não, né? Mas é possível vencer esse mundo por meio do exemplo que o Cristo nos deu. E tomemos esse pequeno exemplo de darmos um tempo entre o que nos acontece e a forma como que nós reagimos a esse acontecimento. Esse tempo, na medida que nós formos trabalhando com ele, por certo, ele vai se tornando menor, vai reduzindo o tempo necessário para que nós tenhamos a melhor resposta para cada estímulo que exige de nós um comportamento diferente do que nós recebemos. Às vezes, você vai precisar se calar de um dia para outro para poder responder a uma situação, para evitar a sua agressividade, o seu revide. E às vezes, com alguns minutos ou até alguns segundos, em outras situações, você já vai conseguir mudar a energia. Como diz Jesus Cristo, oferecer a outra face àquele que te oferta alguma situação indesejada. E aqui estamos, meus irmãos. Nós tratamos a respeito dos instintos primitivos, instintos esses que é a nossa origem da própria matéria. E nós fazemos esse paradoxo, esse paralelo com a própria origem do planeta, que ela vem de uma situação primitiva. E os planetas, saindo da situação primitiva, elas passam por uma etapa de expiações, de provas. Não sei se é por coincidência, no nosso caminho nós também somos desafiados por provas, por expiações, por situações que nós julgamos injustas à nossa compreensão. Quantas vezes nós somos desafiados por meio de situações injustas? Quantas vezes nós somos mal compreendidos? Quantas vezes somos julgados por quem não conhece a verdade por trás da capa? Eu tenho certeza que todos nós já se sentimos assim.
Todos nós já enfrentamos provas e expiações. E qual o propósito disso? Por que enfrentar tudo isso? E por que, a melhor pergunta, se esforçar para bem enfrentar essa situação? Porque não há nada que não seja para o nosso progresso. Não há nada que não seja para cooperar com o nosso bem. Não há nada que seja para fazer com que amanhã sejamos melhor do que hoje. Observe uma coisa interessantíssima. Naquele ponto que a gente mais é desafiado, é onde mais mora a nossa capacidade de superação. No ponto que a gente mais recebe oportunidades de aprimoramento, é o ponto que mais nós podemos destacar para a bênção de nós próprios e daqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, as pessoas são desafiadas no relacionamento conjugal. E de uma forma interessante, depois que elas superam essa dificuldade, elas se dispõem a servir a casais que passam por momentos de dificuldade. Às vezes, as pessoas passam por dificuldades financeiras. E depois de superarem, elas se dispõem a servir os irmãos que precisam vencer essa adversidade. Seja por orientações, por aprendizado, ou seja por motivação, ou até mesmo apenas com orações e exortação para que a pessoa não desista. Muitas vezes a pessoa é desafiada com saúde e ela se dispõe a partir dali a servir os irmãos na área da saúde. Enfim, observe a área em que você é desafiado e saiba que você tem um potencial extremamente grande nessa mesma área que você se sente assim. Se é na família, você por vezes é o esteio que faz com que a sua família fique de pé. Não tome isso por um fardo. Apenas se disponha a servir e a fazer uso do bem que Deus te deu para o seu próprio progresso e para o progresso daqueles que estão ao seu redor. Sabendo que esse mundo, ele, por mais que a gente ache que ele é injusto, ele é justo. Na medida que a gente entrega, a gente recebe. É na medida que você se dá, que você vai colher. É na medida que você planta, que a terra vai te devolver o fruto. Na proporção de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, não sei. E não deixe de observar que o tempo da colheita não é imediato. Tem um salmo que fala que por conta de às vezes demorar a pena do injusto, é que a humanidade peca, porque acha que não tem consequência. No entanto, não tem um piscar de olhos nessa terra que é em vão. O bem que você faz oculto, ele te será retribuído. E essa retribuição, ela por certo não virá da pessoa que foi alvo do seu bem. Não espere isso. Porque se você esperar, não é que você está simplesmente dando para receber, barganhando e não dando, melhor dizendo. Mas porque isso vai te fazer sentir dor. Vai te gerar uma expectativa que aquela atitude nobre sua vai ficar cara para você, se você esperar um retorno daquela situação. Tudo que fizer, inclusive o trabalho material que nós entregamos àqueles que nos remuneram aqui na terra, façamos como se fosse para Deus. Entreguemos o melhor por entregar o melhor. E a recompensa que nos há de vir será tamanha. E virá de uma forma e de um ângulo e de um lugar inesperado que você não será capaz de calcular. E quanto mais você planta com despreendimento, maior é a multiplicação da semente lançada no chão. Lembre, meu irmão, que para plantar uma semente no solo, você tem que matar ela.
Se a semente não morrer, ela não brota. Ela tem que morrer. Você tem que negar a si mesmo para receber o presente da vida. Não foi isso que o nosso Senhor nos ensinou? Quem não nega a si mesmo por amor de mim não é digno de mim. Não estava ele buscando de uma forma egoísta pessoas para servi-lo, até porque o exemplo dele não deixa dúvida, no sentido de que ele é que serviu enquanto pisou na terra. Mas no sentido é que para que tenhamos resultado em nosso campo mental, espiritual, em nosso campo de relacionamento com as pessoas, na nossa paz em todos os aspectos, nós precisaremos despreender, desapegar de muitas coisas. Coisas que nós achamos que é onde está o valor de tudo que temos. Mas, na verdade, é o que às vezes, por alimentar o medo da perda, nos inibe a fazer o que é preciso. Para que uma pessoa possa voar, ela precisa tirar os pés do chão. Isso parece tão óbvio, mas a gente quer alcançar as nuvens com os pés presos no chão. Logicamente que não estou dizendo para descumprirmos o que manda a prudência, a cautela, porque isso é parte da vida, é parte do plano de voo, mas no sentido de que sempre será exigido de nós a fé, para que nós possamos alcançar o objetivo. Sempre. Todos nós aqui temos um objetivo. Nós olhamos o planeta Terra e falamos do progresso dele. Nós olhamos no espelho e queremos o nosso próprio progresso. Eu te digo com toda a verdade, se nós progredirmos individualmente, nós viveremos o paraíso aqui na Terra. Audaciosa minhas palavras, eu sei que são. Mas não quer dizer que o paraíso aqui na Terra, nós estaremos isentos de tudo e qualquer acontecimento, e quem sabe às vezes isento de doenças ou até da morte. Não, não é isso que eu me refiro. Mas nós alcançaremos uma paz tamanha, uma paz que excede a compreensão da vida, uma paz que é capaz de exceder as adversidades que nós sempre enfrentaremos aqui nessa vida. Entendam a situação. Nós sempre teremos uma vírgula para resolver aqui nessa terra. E se nós atribuirmos a nossa felicidade, a nossa essência da felicidade, no que falta, sabe quando que nós conseguiremos ter a paz aqui na terra? Nunca. Porque nós estamos sempre em construção. Se hoje a sua necessidade é uma, tenha certeza, amanhã sua necessidade será atendida. Com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua evolução moral. E quando ela for atendida, você olhará adiante e entenderá que surgiram novas necessidades a serem resolvidas. Eis o caminho, ele não é estático. Não há um destino aqui na Terra que seja o absoluto. A gente está sempre em movimento. E isso é importante para que a gente aprenda a valorizarmos cada passo da nossa jornada. A termos gratidão mesmo diante da imperfeição que nós enxergamos na nossa vida. A sua vida não é perfeita? Eu sei, meu. Eu sei que tem alguma coisa para resolver. Eu sei que tem alguma coisa que visita sua mente quando você deita na cama. Que tem alguma coisa que no meio-dia dá aquele flash. Vixe, lembrei. Isso acontece com todos nós. Mas não está nisso a causa da sua infelicidade. Nós podemos fazer com que isso aconteça. E para isso é preciso ter a fé. O Evangelho fala que é impossível agradar a Deus sem ter fé. E como desenvolver essa fé? Como acreditar que amanhã eu vou evoluir? Como agir hoje com temperança?
Como às vezes achar até que eu sou muito tolerante com alguém, mas com o propósito de prosseguir na minha jornada. Logicamente, sem me tornar capacho de ninguém, porque o perdão não é um ato de submissão, mas de libertação, exatamente o contrário da submissão. O Cristo nunca obrigou que ninguém andasse com ele. Muito pelo contrário. Teve hora que ele mesmo falou para os seus discípulos, olha, andar comigo vai doer. Se vocês quiserem ir, eu compreendo. Podem ir. Mas a resposta de Pedro me encanta e eu emociono todas as vezes que eu lembro disso. Senhor, mas para onde eu vou? Para onde eu vou? O caminho é o progresso. O caminho é a evolução. O caminho é marchar. O caminho é dizer não. O caminho é renunciar para conquistar. E é assim desde Cristo. É assim na vida espiritual. O próprio Cristo disse isso. É assim na vida familiar, muitas vezes. É assim na vida emocional. É assim na vida profissional. É assim com as conquistas financeiras. É assim com a vida física, com a saúde do corpo. É dizer não para ter o sim. É fácil entender isso? Você tem que dizer não a si próprio se quiser ouvir o sim da vida. É dizer não para a preguiça quando chega a hora de vir para o culto, porque você está cansado, dignamente cansado do trabalho. Você está dignamente cansado do trabalho. Mas é dizer não para a vontade de ficar e vir para um ambiente desse no qual aquela canção que foi cantada aqui é um hino que é capaz de vibrar e elevar todo o seu corpo numa sintonia que você sai daqui transformado. O preço que se paga é baixo perto do benefício que se recebe. Mas sabe qual que é o problema? Ninguém vai te cobrar esse comportamento. Ele é uma decisão sua. E muitas vezes é uma decisão tão silenciosa que nem a pessoa que divide o leito contigo vai te pedir isso. A decisão é só sua. É só sua. Dizer o não para si próprio não é tarefa fácil. É igual entrar num chuveiro gelado podendo entrar no quente. Alguém já fez essa experiência? A primeira pergunta, mas para que isso? Se pode ser quente. Não faz sentido. Não faz sentido. Por que não ter um comportamento que me leva para um lugar indesejado se ninguém está me cobrando algo diferente? Se aparentemente é um ato isolado e que não vai fazer diferença perto de onde eu já estou. Entenda uma coisa. A sua mente ela foi feita não para o seu progresso, ela foi feita para a sua sobrevivência. Por isso ela te afasta de tudo que te gasta energia, de tudo que te é desconfortável e de necessariamente tudo que te faz evoluir. Em espírito, em carne, em matéria, em dinheiro, em qualquer coisa. Sua mente sempre vai querer que você fale sim para tudo. Para doce, para bebida, para cigarro, para droga. Ela quer sim para tudo. Essa é sua mente, porque ela quer conforto. Só que o conforto vai te levar para um lugar muito desconfortável. Hoje eu acho que, não sei, muita gente eu acho que nem usa mais, mas é aquela situação do celular pré-pago e do pós-pago. O preço vai ser pago. Só que nós insistimos em usar o pós-pago. Nós queremos o conforto para pagar depois. Só que esse não é o caminho do progresso. Observe na evolução do próprio planeta, da Terra ou de qualquer planeta, que o caminho é inverso. É pré-pago. Você paga o preço e recebe a benesse. Você dá para depois receber. Você planta uma semente para depois colher o fruto. Ou a gente colhe o milho e depois lança a semente.
E por que nós queremos dizer sim a nós mesmos para depois recebermos um não do nosso grande propósito, que é o que realmente importa? Esse dia eu estava lendo um livro que fala sobre guerras. E lá mostra uma coisa que eu nunca tinha observado na minha vida, pois por falta de visão, de compreensão. Ele fala a diferença entre tática e estratégia. Primeira coisa, nós precisamos ter um propósito. Qual é o seu propósito? Pensa na sua mente. Qual é o seu propósito? O que você quer extrair dessa vida? Qual é o seu propósito? Ser tático é pensar no cumprimento desse propósito. Ser estratégico, desculpa. Ser tático é pensar em responder ao que está acontecendo hoje. Quer um exemplo muito simples? Essa semana eu estava conversando com um comerciante. Ele falou para mim: Eduardo, eu fiz uma venda e deu um retorno. Eu precisei pagar um prejuízo que valia 2 vezes o valor daquela mercadoria, porque era minha obrigação fazer isso. Olha que interessante. Se você pensar só na venda, você não vai ter o prejuízo dobrado. Você vai dar um jeito de fugir daquilo. Mas se você pensar no propósito, no comércio, no seu nome, no que vai ser da sua empresa daqui a anos, você vai correr e pagar porque fica barato. É um cliente, é uma ramificação de uma cadeia de clientes que essa pessoa pode trazer ou afastar de você. Essa é a diferença de pensar com estratégia ou apenas reagir aos acontecimentos. Só que tem um detalhe, que nós não podemos fechar os olhos a esse detalhe. Nós estamos na carne. Nós estamos sujeitos a algumas variações que tiram a nossa capacidade de discernimento. E é por isso que lá no Evangelho fala: não julgue para não ser julgado. Nesse mesmo livro de guerra fala o seguinte, que há um estado mental que ele se chama estado de morte, que é quando a pessoa ela está acuada. E quando ela está acuada, ela não pensa. O que é isso? Pensa um exército que está nesse cantinho aqui e todo o inimigo cercando ela. O que vai acontecer com eles? Não tem saída. Vai morrer. Só que quando a pessoa está nesse estado, daquela sensação de não ter saída, ela não tem essa capacidade de ser estratégica. Porque o discernimento dela é recolhido por aquela necessidade momentânea. É um estado de necessidade. Isso é tão sério que, para você ter uma ideia, um general jamais faz isso com o inimigo. Ele não acuou o inimigo. Você sabe por quê? Porque se ele estiver acuado, ele vai acabar com a razão dele e ativar a reação. Ele vai lutar como um exército. Um homem é capaz de aniquilar 50 do adversário, porque ele vai lutar com energia que você não sabe de onde vem, porque é para escapar da morte. Da mesma forma, alguns generais provocam esse estado com seus próprios soldados para ele entregar o melhor que eles têm dele. E por que eu estou falando isso para vocês? Às vezes, um amigo, um familiar, ele não está tendo discernimento de pensar lá na frente, de pensar no crescimento espiritual, de pensar no crescimento moral, e você está descendo a lenha nele, só que ele está acuado. Às vezes ele não tem como raciocinar naquele momento. Ele não tem o discernimento necessário. Tem hora que você precisa estender a mão. Tem hora que se alguém não estender a mão para você, você não sai do buraco. Você não consegue. Agora, definir esse limiar. Qual é essa hora e onde passou dessa hora? Isso só Deus para nos dar sabedoria para compreender. O que nos cabe é procurarmos, julgarmos mais a nós mesmos do que aos outros. O que nos cabe é, antes de julgar sem entender o que se passa com os nossos irmãos, olharmos no espelho e julgarmos mais a nós mesmos. Não com a dureza da culpa, porque essa só vai te afastar do caminho certo,
mas com a dureza das ações medidas, mas com a misericórdia daquele que realmente te julga, que é Jesus Cristo. Entenda que tudo que o próprio Cristo, que a lei, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos orienta a fazer, não é para ganhar adepto, para vocês parecerem bonitinhos, para barganhar, para poder receber alguma coisinha depois, não. É por conta que nós estamos debaixo da lei da semeadura. O que vocês fizerem, vocês vão colher. E uma vez cuidado dos nossos passos, uma vez selecionadas as sementes que nós jogamos no chão, nós podemos colher muitas coisas boas. Embora também o plantio possa não nascer. Não é verdade? E se o plantio não nascer, eu sou o último dos homens? Eu perdi a minha jornada? Eu deixo de evoluir? Às vezes a semente demora mais a nascer. Às vezes um milho demora 3 meses e uma árvore feita demora 7 anos. Mas por certo a colheita do que demora mais será maior e você não perderá a sua energia. Nada que você plantar para o teu crescimento espiritual será perdido. Não acredite que uma bênção que você profere a uma pessoa, mesmo que seja um desejo mental, uma vibração por uma pessoa, será de graça. Porque nada é de graça nessa terra. Besteira querer receber sem oferecer. Besteira achar que você vai ofertar sem receber. Só não podemos, como eu disse agora há pouco, esperar da mesma via que a gente ofertou, porque só vai trazer peso e frustração. Compreenda que o amor de Deus, ele supera a semeadura negativa. Isso é tão interessante porque nós pensamos também que se uma vez erramos, não há mais solução para nós. No entanto, acima da lei da semeadura, nós não podemos esquecer que existe a lei do amor. A lei do vai e não peques mais. A promessa de que se convertermos do mau caminho, nós seremos perdoados, nós seremos sarados e nós receberemos o melhor dessa terra. E nessa terra mesmo. Se a nossa terra hoje é uma terra de expiação, se é uma terra de prova, se ela caminha para uma terra de regeneração, entenda que antes de se preocupar com isso, preocupe com a terra que você tem plantado debaixo dos seus pés. Preocupe com a terra que você tem plantado no seu ciclo pessoal. Qual terra você tem plantado? Você tem plantado uma terra de dor, de sofrimento, de animosidade, uma terra primitiva? Você tem plantado uma terra de regeneração? Você tem plantado uma terra de paz? Você tem plantado uma terra que vai te oferecer o que você está entregando? O que seus pensamentos estão plantando nessa terra? Sementes essas que muitas vezes nós julgamos ser inofensivas, porque às vezes não chegam nem sequer a ser verbalizadas. No entanto, o pensamento que você tem repetitivo dentro da sua cabeça é uma semente plantada em terra fértil. E ela recebe a cada relance de pensamento mais um adubo para frutificar. Isso é uma bênção de Deus. Isso é o presente de Deus. Isso é o dom da criação. Mas toda bênção traz seu peso e sua responsabilidade. A depender da natureza dos pensamentos, mesmo vitimista, mesmo de vítima, mesmo de alguém que é inofensivo a alguém, mas é mal para si mesmo. Isso se multiplica, se potencializa. Cuide dessas sementes dos pensamentos. Pense o que você deseja, jamais o que você teme.
Vibre, pense, deseje para as pessoas o que você quer para si mesmo, porque isso está fazendo com que você entre nessa sintonia de bênção e receba isso que você quer. Todas as coisas cooperam para aqueles que buscam a Deus. E buscar a Deus não é simplesmente falar o nome de Deus, vir no centro espírita. Buscar a Deus é amar. E amar é comportamento. Amar é sentimento. Amar é respeito. Amar é entrega. Amar é compreensão. Amar muitas vezes é só não julgar. Às vezes a maior prova de amor é deixar ir. É permitir. É deixar o filho pródigo ir, se é o que ele tem que experimentar para mudar os seus passos. Meus irmãos, eu peço a Deus que o coração de vocês sejam visitados com o maior dos nossos pedidos, com o maior dos nossos anseios, com a maior das nossas expectativas, que muitas vezes nós transmutamos em coisas do caminho, coisas acessórias. O nosso maior propósito é a paz. É só isso. Às vezes nos falta saúde para ter paz, nos falta equilíbrio no lar para ter paz. Às vezes nos falta liberdade para ter paz. Às vezes nos falta dinheiro para ter paz. Muitas coisas podem estar no caminho para encontrar paz. Mas não perca de vista que o seu propósito é a paz. Busque essa paz. E busque por meio da vibração, da entrega, do plantio da paz. Porque essa será a sua colheita. Nosso horário já encerra. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, rogamos de vós as suas bênçãos, que a tua luz possa nos envolver nessa hora, afastando de nós tudo aquilo que não nos faz crescer, tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio, que tira a nossa paz. Que o teu amor possa enriquecer o nosso coração, permitindo assim amar aos nossos irmãos, amar a quem precisa, amar aquele que se aproxima pedindo ajuda, ajuda material, ajuda espiritual. Que a nossa moral, Mestre Jesus, nos permita ser pessoas boas, ser pessoas que saibam plantar a semente, para que assim, Mestre Jesus, possamos um dia nos encontrar com o coração cheio de amor, com certeza de que tudo aquilo que fizemos foi bom e que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.